paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha adentrando em nossos corações, principalmente agora na hora da palavra, né? Sempre é bom, né, a gente ouvir, aprender as coisas concernentes à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas aqui são palavras vindas de Jesus, né? Escrita pelo livro de Lucas, Lucas capítulo 7, versículo 36, e quero também ler o 8 a partir do versículo 4. Lucas capítulo 7, 36. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, eita glória, uma pecadora, olha isso. Sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por trás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas, e enxugando-lo com o cabelo, e beijando-lhe os pés, e ungia-lhe com unguento. E quando viu isso, o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Eita glória! Era uma pecadora. Eita Jesus, né? Sempre trabalhando diferente, né? Ele era diferente. Trabalhava, na verdade, ele fala na palavra que ele veio não para os sãos, né? Mas ele veio para os doentes. E essa era uma pecadora, na verdade era uma prostituta, né? Ao qual ele livrou, né, da mão do povo da época, que queria apedrejar ela até a morte. Mas Jesus livrou ela, né? E ela veio agradecer agora Jesus com aquele unguento, chorava e agradecia do fundo da alma. Chorava. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: diz, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Olha aqui a importância do perdão. E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem, Simão. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me com os pés as lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculos, quer dizer beijo, né? Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Eita glória! Porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Olha que palavra maravilhosa que Jesus tocou o meu coração para mim aqui pregar hoje.
Então, quanto mais a gente perdoa, né? Quanto mais a gente ama, mais são perdoados nossos pecados. E por isso Jesus falou para ela, né? Que ela ia receber a vida com Deus. Por causa do perdão. Muito amou, muito perdoou. Né? Quem mais ama, mais Jesus perdoa. Mais Jesus ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Quando Jesus fala isso, quer dizer que ele estava escrevendo o nome dela no livro da vida. Se ainda porventura não estava, né? Mas vamos dizer assim, né? Para a gente entender melhor. Porque ela muito amou. Aí Jesus também perdoou. Por isso que ele fala naquela oração do Pai Nosso, né? Perdoa, Senhor, os nossos pecados, né? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quer dizer, se a gente não perdoa, também ele não nos perdoa, também ele não nos ama. Então, por isso que é a importância do perdão, né? A gente precisa aprender a colocar isso, né, no nosso coração. A perdoar, para que a gente também seja perdoado. Porque aqui na Terra não tem nenhum santo como Jesus foi santo. A gente pode até se esforçar, né? Porque ele mesmo fala na palavra, seja santo como eu sou santo. A gente se esforça muito, mas quando a gente menos percebe, a gente já pecou. Né? Mas para a gente ser santo como ele é santo, a gente precisa então perdoar. Quanto mais a gente perdoar os nossos devedores, mais Deus nos ama. Né? E mantém o nosso nome no livro da vida. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Eita glória, só Jesus, né? Esse é Jesus que pode perdoar os nossos pecados. A multidão de pecados, como diz a palavra. E disse a mulher: a tua fé te salvou. Olha isso. A tua fé te salvou. Pelo simples fato de agradecer a Jesus Cristo. Ungindo os pés, chorando, agradecendo ali de coração. E ela foi perdoada pelos pecados. Ela era uma prostituta. Olha isso. Capítulo 8, verso 4. Ajuntando-se a ele uma multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse para os discípulos. E juntando a uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. Um semeador saiu a semear a sua semente. Presta bem atenção nisso daqui. Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto ao caminho. E foi pisada. E as aves do céu a comeram. Quem comeu? Quem foi que arrancou a palavra do coração desses? As aves do céu. Então, frisa bem isso daqui, né? Da semente que foi semeada, então veio as aves do céu e comeram. E outra caiu sobre pedras, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas,
e clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quando Jesus fala essas coisas, é para a gente então ainda prestar mais atenção na palavra. Porque a gente tem que entender, tem que ter ouvido para entender, para a gente praticar. Tem muitas passagens que Jesus, que Deus fala essas coisas aqui, principalmente lá em Apocalipse, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Olha isso. E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Isso é muito sério, né? Então, a gente estando aqui na presença de Deus, só o fato da gente estar entendendo essas parábolas, a gente precisa agradecer muito a Deus. Porque aos outros não é dado conhecer os mistérios de Deus. Por isso ele fala em parábolas. Tem tanta gente aí que foi chamado, né? E não dá a mínima importância. Não só é ouvinte, não pratica a palavra. Não pratica. Desperdiçou a vida para com Deus. Ou ainda está desperdiçando. Né? Porque para esses foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E por isso ele fala, né? Quem tem ouvidos, que ouça. Esta, pois, é a parábola. Olha a semente, quem é que arrebata a palavra do homem? A semente é a palavra de Deus. Agora Jesus vai explicar, né, as parábolas, como ele disse, né? Agora ele vai explicar. Então a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Então, lá em cima ele fala: foi pisada e as aves do céu a comeram. Então, muitas passagens que a gente vê Deus falando das aves do céu, agora a gente já tem o entendimento do que é o diabo. Essas são as aves do céu que ele criou lá no início. Quando ele fala lá em Gênesis, eu não gosto muito de ler assim, não, o Antigo Testamento, mas como é para salvação, né, eu vou fazer isso agora. Deixa eu ver aqui onde que está. E Deus criou, aqui no Gênesis 1, 21, e Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente, e as águas abundantemente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Aqui são as... Quando ele fala assim... Aí ele fala assim... E voem as aves sobre a face da expansão. O que é a face da expansão? São os céus.
Então eles estavam voando sobre os céus. Sobre os céus. A gente vê muito dessas Bíblias novas aí de fácil entendimento, eles trocaram, eles colocaram sob o céu. Na verdade não é, porque essas aves que ele fez aqui no princípio, é essa ave que eu estou falando aqui, né? Quando ele fala aqui, e as aves do céu a comeram. Mas aí ele explica a palavra e diz assim, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo, ele lhes tira do coração a palavra. Então é muito importante a gente pedir bastante sabedoria a Deus para que a gente não venha fazer besteira como fizeram, né? Mas ai desses, né, que mudaram o entendimento da palavra. A gente tem isso em Apocalipse, né? Quem acrescenta ou quem tira, né? E os que estão sobre pedras, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Eita, não é fácil, né? Por isso a gente tem que ter um bom entendimento da palavra para a gente não desistir. Porque se a gente coloca o conhecimento aqui, ó, o conhecer a Jesus, o conhecer a palavra, nada pode nos tirar do amor de Deus. Mas se a gente não está preparado, se a gente não tem conhecimento da palavra, qualquer tempestade que vem, o indivíduo despenca. Quer dizer, a casa construída sobre a areia cai. Porque não tem alicerce. Que alicerce? É a palavra. Mas a palavra do Novo Testamento, a palavra de Jesus Cristo. É bom ler a Bíblia, como eu sempre tenho falado, é bom sempre ler a Bíblia, saber das coisas, né? Mas a gente precisa conhecer verdadeiramente Jesus Cristo, o que liberta. Porque Jesus mandou o Espírito Santo no Novo Testamento. Né? E quem liberta é o Espírito Santo. A gente recebeu o Espírito depois da vinda de Jesus. Antes estávamos sem pastor. Mas agora temos um pastor sentado à destra do Deus Todo-Poderoso que pode interceder por nós. Antes não tinha. Né? Mas é por quê? É porque Deus sabe de todas as coisas. Então por isso devemos, como eu falei, agradecer muito a Deus por estar aqui hoje, né, debaixo dos mandamentos do Novo Testamento. Muitos não tiveram essa oportunidade. E os que caiu entre espinho, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com as riquezas e os deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Olha o que a riqueza faz. Os deleites da vida, as riquezas. É por isso que sempre eu falo isso daqui. Jesus veio nascido numa manjedoura. Dono de tudo. Dono de tudo. Mas ele veio humilde, dando exemplo, né, para a gente seguir as pisadas de Jesus. Né, na humildade, se contentar com o que tem. Não ficar correndo atrás de tantas coisas, porque isso só vai sufocar, né, a fé. Essas coisas sufocam a fé. Dinheiro é terrível, é terrível. Né? As riquezas, na verdade, né? E as que caem em boa terra, e as que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conserva em um coração honesto e bom, e dão fruto com paciência. Olha isso. Os que ouvem a palavra,
que coloca no coração a palavra, que entende a palavra, que busca verdadeiramente conhecer Jesus Cristo. Eu posso ser um exemplo puro disso daí. Por isso Deus me levantou. Aí a pessoa fala, mas eu leio, eu não entendo nada, eu não entendo, eu também não entendia. Nem ler eu sabia direito. Nem ler eu sabia direito. Para falar a verdade, eu aprendi a ler um pouco mais, né? Eu aprendi melhor, na verdade, e aqui, ó, lendo a palavra de Deus, porque Deus foi me iluminando. E depois foi me mostrando todas essas coisas. De tanto eu orar e pedir a Deus para que Ele tivesse misericórdia de mim, porque eu queria muito entender a palavra, a verdadeira palavra. Não foi fácil. Hoje eu só prego o Novo Testamento. Preguei um pedacinho lá em Gênesis para a gente entender melhor aqui a palavra. Como os discípulos de Jesus faziam. Mas não foi fácil. Quando eu comecei a pregar, também eu pregava o Antigo Testamento. Paulo mesmo fala dessas coisas, né? Para pregar o Antigo Testamento, usando ele legitimamente. Legitimamente é com o poder do Espírito Santo nos revelando. Legitimamente, para a gente pregar o quê? Salvação. Não ficar só pregando aquilo lá atrás, porque, como diz a palavra, né, ela foi feita, o Antigo Testamento, a lei foi feita para os pecadores. Paulo fala disso aqui, não estou falando de mim, estou falando do que está escrito aqui. Que o Antigo Testamento foi feito para os pecadores. Até que viesse Jesus Cristo. Para a gente ser salvo, então, pela fé. Porque se não tivesse a lei, né, a coisa estava muito violenta. Então precisava de uma lei para condenar quem praticava iniquidade. Porque sem lei não se pode condenar. Então veio a lei. Mas depois que Jesus Cristo veio, ele fez nova todas as coisas. Por isso que antigamente era unha por unha e dente por dente, como eu já tenho falado aqui. Né? Estevão foi morto apedrejado até a morte. Por causa da palavra de Deus. Por causa da lei. Mas aí veio Jesus e fez novo todas as coisas. Né? Então agora a gente pela fé, é pelo amor, é pelo perdão, como eu já falei aqui. E por isso ele fala, e é que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração puro e honesto, e dão fruto com paciência ou perseverança. Olha isso, que coisa linda. Mas a palavra do amor, a palavra da ressurreição, a palavra de Cristo. Por isso ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus mesmo falou isso. Então a gente tem que andar como Cristo andou. Como os discípulos andaram, né? Ouvindo e pregando as boas novas de Cristo. Aliás, também a palavra fala, quão bons são os pés de quem anuncia as boas novas de Jesus Cristo. Tem uma diferença. O galardão com Deus, isso assim, não dá para explicar, só Deus. Porque ele mesmo fala, quão bons são os pés. Quer dizer, quão bons são os caminhos, o lugar que vai ter nos reinos do céu.
Quem tem ouvidos que ouça, né? E assim eu venho agradecendo em nome de Jesus.